Nós vamos dar uma palestra falando de alguns questionamentos sobre fé, filosofia e também sobre ciência. Mas antes vamos começar com uma oração, ok? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Mestre Jesus, o Cristo Nazareno. Nesse momento, meu Deus, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor toque a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor tire as amarras de todo entendimento do mundo, de todo impedimento do mundo, de toda semente que o mundo plantou na nossa mente, Senhor. Retira agora tudo que não for teu, sai agora e no nome de Jesus. Coloca teus anjos ao redor dessa igreja, Senhor. Traz à tona todo entendimento, Senhor, da tua obra, da tua presença, da tua pessoa em nossa vida. Nos toca no nosso coração. Pai, para a honra e glória do Teu nome, assim nós oramos e Te agradecemos, em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Pode colocar por favor, o primeiro slide? Bom, como eu estava no hotel, e eu estava preparando o pendrive no hotel, no PowerPoint do hotel, e o PowerPoint do hotel deu problema, então vai estar um PowerPoint pobrinho, mas do jeito que deu para fazer, amém? Uma das questões... Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Por que eu vou falar sobre fé, ciência e religião? Eu tenho uma vida acadêmica. Sou formado em filosofia pela USP, biomedicina pela Unicamp, biologia pela Unicamp, tenho mestrado em bioquímica pela Unicamp. Comecei, mas não concluí o curso de pedagogia pela Unicamp, pretendo concluir ainda. Comecei também o curso de teologia, mas eu abandonei, porque o curso de teologia que eu estava fazendo estava matando a minha fé. E aí o amor que nos liga a Ele traz a sabedoria dele em nós, porque a inteligência, a cultura, a sabedoria que nós achamos que temos, na verdade, não nos pertence, foi dada por Ele. Tudo pertence a Ele. Todas as coisas criadas pertencem a Ele, do início ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, com muita vida acadêmica, na verdade, eu fiquei 22 anos na universidade e dei aula durante 15 anos em faculdades e cursinhos pré-vestibulares. Muitas dúvidas surgiam na mente minha, antes de me converter, e também vi muitas dúvidas surgirem na mente de alunos antes e depois que eu me converti. Algumas, poucas dessas questões, eu trouxe aqui para a gente discutir. Eu vou dar uma palestra, e assim que acabar, está aberto a perguntas, e vocês fiquem livres para perguntar qualquer coisa, ok? Então, a primeira pergunta que apareceu, pode tocar de novo. A primeira pergunta que apareceu é, existe um Criador? Questões existenciais. Da onde eu vim? Por que existo? Para onde eu vou? São 3 perguntas que todo ser humano, numa determinada altura da vida, ele se faz. Afinal de contas, por que eu nasci? Qual o objetivo de eu ter nascido? A vida não é fácil. Desde que você nasce, dói. A vida dói. Quando você nasce, a sua cabeça tem que passar por um espaço chamado vagina. E ela é maior do que a vagina. Esse osso chamado parental, no bebê tem um espaço. Quando um parental se junta ao outro, tem uma sutura dos ossos. É aberto no bebê. Para quê? Para que um osso se sobreponha a outro, a cabeça do bebê se achata para ele poder passar, enquanto a bacia da mãe se dilata. O bebê nasce com dor, porque ele nasce se machucando. Nascer dói. Crescer também dói. Dói os ossos, dói a articulação, dói quando nasce o dente. Quando você está no útero da sua mãe, você está no conforto. Lá dentro tem alimento, tem proteção. Mas assim que você vem aqui fora, sofre. Porque a temperatura sobe, a temperatura desce. Você tem fome, você chora para comer. Você tem sede, você chora para beber. Você sente muitas sensações novas. Em toda a sua infância, você passa por muitos sofrimentos.
Você vai mudar de escola? Dói. Você vai começar a aula? Dói. Dói entrar num portão de uma escola e você ver sua mãe no carro indo embora. Dói. Dói para você muitas coisas. Desde que você nasceu, você sofre algum tipo de dor. Existem dois tipos de dores: a dor física e a dor emocional. A dor emocional dói mais do que a física. Então, você fica um dia, quando a sua mente começa a amadurecer, uma pergunta que a gente faz é: vale a pena viver? Por que eu nasci? Porque dói, viver dói, é muito cansativo. E você olha para a sociedade, você vê mal em todos os lados: assassinatos, estupros, pedofilia, maldade de toda a natureza. Aquele amigo que você confiava te trai, o namorado te trai, a namorada te trai, alguém te rouba, alguém que você confia muito abusa de você. Então você se vê numa rede de coisas ruins. Então você começa a questionar a própria existência. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Aí, quando a pessoa é jovem ainda, principalmente dos 13 aos 15, 16 anos, tudo é muito intenso. A adolescência, tudo é muito intenso. Aí a pessoa começa com esse questionamento maior, e muitos jovens se suicidam. Aquele jogo Baleia Azul, que levou muitos ao suicídio, não é a primeira estratégia de Satanás para levar adolescente ao suicídio. Tem um livro escrito por Jean Paul Sartre, que matou 5.000 adolescentes na Alemanha, e ele é proibido lá até hoje. Então o Baleia Azul já existia antigamente, em livros. Hoje se usa a internet. Então o mundo tem uma propensão ao suicídio. Você sabe qual é a coisa mais curiosa que tem? As nações onde você tem menos Deus e mais condição econômica, financeira e intelectual, é onde há maior índice de suicídio. Exemplo, Suécia. A Suécia não tem pobre. O povo não passa fome, o povo todo tem curso superior, o povo tem uma qualidade de vida excelente, mas o povo não tem Deus. E uma das maiores taxas de suicídio do mundo é lá. Por quê? Porque o dinheiro, o diploma, o emprego e o conforto na vida não são capazes nem de impedir que você sofra e nem de responder um questionamento: por que é que eu existo? Será que eu sou fruto de um acidente? Eu sou fruto do acaso? Qual a razão? Isso chama-se crise existencial, questões existenciais. Depois vem uma outra pergunta: para onde que eu vou? Para onde eu estou caminhando? Quando você é jovem, você não tem muita noção disso, porque você tem uma vida toda pela frente. Você fala 17, 20 anos, não, nem penso, tanto assim no futuro. Mas eu tenho 52. Quando eu olho para o espelho, eu falo: eu tenho 52 anos. Mas peraí, como é que eu cheguei aqui? Foi tão rápido. Aí eu falo assim, quando eu tenho 20 anos, quando tem 20 anos, você fala assim: pô, daqui até 90 é uma vida toda, isso eu nem penso nisso. Mas quando eu tenho 50 anos, eu falo 50, 60, 70, 20 anos. Aí vem 80, estou no lucro. Máximo 30 anos, 35 anos para eu viver. Então eu tenho mais tempo vivido do que para viver. Então eu estou caminhando mais perto do fim. E quando a pessoa da meia idade, que é o meu caso, está indo para a melhor idade, ela começa a questionar se a vida valeu a pena. Será que a vida valeu a pena? O que eu fiz da vida? Será que ela tem um sentido? Para onde que eu vou? Será que daqui para lá ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Será que eu tenho uma outra direção para tomar? E mais, será que com a morte essa vida acaba? Ou tem alguma coisa além? E a outra pergunta, que é exatamente essa: para onde eu vou, de onde eu vim, porque existe para onde eu vou. Tem vida após a morte? Aí eu tenho algumas coisas para conversar com você a respeito disso. E a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso não é nem sobre fé, é sobre biologia. Existe um gene da fé. Um gene. O que é gene? Meu filho é um gene. Não. Gene é um pedaço do DNA que produz um RNA, que produz uma proteína, que produz em você alguma característica.
Isso é um gene. Gene é um pedaço de um DNA. O que é DNA? Ácido desoxirribonucleico. Produz um RNA, ácido ribonucleico, que produz uma proteína que desenvolve em você uma característica. Essa característica é chamada de fenótipo ou de genótipo. Fenótipo, característica ligada ao gene que eu vejo a olho nu. Genótipo, característica ligada ao gene que eu não vejo a olho nu. Por exemplo, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, eu vejo. Então isso é o seu fenótipo. Se você tem tendência para música, aquele ouvido absoluto, ouvir uma música, reproduz, é uma característica que você tem genética, é um genótipo, eu não vejo a olho nu. Teu temperamento, teu comportamento, quando ele não está manifesto, por exemplo, você é um cara agressivo, você fala bom dia por quê? Se você é essa pessoa, enquanto você não me responder atravessado, você tem esse temperamento agressivo, esse teu temperamento agressivo é genótipo. Quando ele se manifesta e eu vejo, ele é fenótipo. Então eu tenho um DNA que gera um RNA, que gera uma proteína. Essa proteína faz osso, músculo, cabelo, unha, garras, bico de ave, faz penas, faz chifres. Essa proteína também gera comportamento. E os cientistas da biologia, mapeando o DNA humano, o genoma humano, descobriram uma coisa, que no DNA humano existe um pedaço dele, um gene, que é responsável pela fé. Então presta bem atenção no que eu vou te dizer. Todo ser humano no planeta Terra está programado celularmente, geneticamente, para acreditar em alguma coisa ou em alguém. Você tem 1 trilhão de células no seu corpo. Cada uma dessas 1 trilhão de células necessita acreditar em alguma coisa. O ser humano nasce com uma porção de fé. Ah, mas e o ateu? O ateu tem mais fé que eu. Porque até para falar que Deus não existe, ele tem que acreditar que Deus não existe. Algumas pessoas acreditam que Deus não existe. Outras pessoas acreditam que Deus existe. Outras pessoas acreditam em uma filosofia de vida. Outras pessoas acreditam numa política. Outras pessoas acreditam num determinado autor. O fato é que todo ser humano nasce geneticamente com fé. Agora, fé em quê? Ou no quê é outra história. Mas todo mundo nasce programado para acreditar em alguma coisa. Todo mundo nasce. E o pior é que esse gene da fé, ele é o responsável por gerar em nós essas dúvidas. De onde eu vim, por que existo, para onde vou. O único animal do planeta Terra que tem esse questionamento, que sabe da sua finitude, que sabe que a vida acaba e que questiona a vida é o ser humano. Embora todos os seres vivos tenham DNA, embora todos os seres vivos tenham genes, o único ser vivo do planeta que tem um gene que o faz questionar a sua própria existência é o ser humano. No meio de bilhões de espécies, é o ser humano o único. Então, você, dentro de você, cada célula do teu corpo faz de alguma maneira ou outra essas 3 perguntas. Para encontrar o quê? Para encontrar uma razão para viver. Uma razão para sofrer e ainda permanecer aqui. Agora, muda o slide, querido, por favor. Agora, quando eu comecei a ter esse questionamento, algo me impulsionava para sair um pouquinho fora de mim, dos meus problemas, e começar a olhar o universo, começar a olhar a criação como um todo. Quando você faz isso, quando você está questionando por que eu nasci, por que eu existo, para onde eu vou, você está fechado no seu mundo, você está fechado em você. Você está no que a gente chama de filosofia existencial. Você está como um autista, vivendo para si, vivendo no seu mundo. Agora, se você quiser buscar responder perguntas existenciais, você tem que sair fora do seu mundo e olhar no entorno. E uma das coisas que me chamava bastante atenção antes de me converter, já desde a adolescência, é estudar um pouco a criação como um todo. E eu lia muito aquela série do Cosmos,
de um astrofísico chamado Carl Sagan. E aí a gente percebe algumas coisas. A gente mora numa galáxia chamada Via Láctea. Ela tem 1/5 de quilômetros. Isso aqui. A luz demoraria 100 mil anos para cruzar toda a Via Láctea. Essa galáxia que a gente mora, chamada Via Láctea, ela tem 100 bilhões de estrelas. Só que uma galáxia tem 100 bilhões de estrelas. O universo todo contém 50 bilhões de galáxias. Cada galáxia dessa tem bilhões de estrelas, como o nosso Sol que a gente vê. E para piorar, como se não fosse grande o suficiente tudo isso, o universo está ainda se expandindo. E ele é regido por leis como gravitação, eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca. Quando eu olho para essa situação, a primeira coisa que me dá é uma sensação de pequenez muito grande. Eu, em relação à Terra, já sou pequeno. Agora, se eu considerar que a Terra está numa galáxia que tem 1/5 de quilômetro, qual é o meu tamanho? Eu sou literalmente insignificante. É uma poeira no canto da sala. Uma poeira. Um grão de areia na praia. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é que, no meio de uma coisa tão imensa, você é pequenininho. Um grão de areia, uma poeira, um nada. Quando eu junto a fé com isso, a primeira coisa que me causou estranheza, que causou espanto, bom espanto, foi que eu li na Bíblia que o universo inteiro cabe na palma da mão de Deus. Que tamanho tem esta mão? Quando eu descobri que na mão de Deus cabe 50 bilhões de galáxias, e eu descobri que só a mão dele é desse tamanho, eu disse, se esse homem que tem essa mão me ama, então estou protegido. Que são problemas meus perto desse homem aí? Desse Deus que se tornou homem, que é Jesus. Nesse Deus maravilhoso. Olha o tamanho desse Deus. Aí eu olho para o tamanho do meu problema. Eu falo, insignificante. Deus é maior. Quando eu me converti, me deu uma sensação de amparo muito grande, que eu achava que tudo era muito problemático, que tudo era muito grande, mas quando eu olhei o tamanho do meu Deus, tudo ficou tão menor, e eu me sinto confiante, me sinto amparado, me sinto protegido. Agora, quer saber de algo interessante? Se a mão de Deus é do tamanho de 50 bilhões de galáxias e mais, porque o universo continua se expandindo, então Deus como um todo é de uma dimensão que eu não consigo imaginar. A glória, a majestade e o tamanho dele não tem proporção que a mente humana alcança. Mas aí ele olhou para mim e para você, que diante de tudo isso é só uma poeira no canto da sala, e ele resolveu diminuir. Ele se desfez da sua majestade, ele se desfez da sua glória, e foi diminuindo, abrindo mão de tudo isso, para entrar no ventre de uma moça, e se tornar do tamanho de uma célula, para gerar em carne e osso um filho. E fez tudo isso porque ele ama a poeirinha que ele criou, num planeta insignificante, no meio de uma coisa. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Ele não precisava passar por nada. O universo cabe na palma da sua mão. Ele é majestoso, é glorioso. Tudo se inicia e termina nele.
Mas ele quis sofrer o nascimento, ele quis sofrer o sono, a fome, a sede. Ele quis viver na carne o que você vive. E ele fez isso por um único motivo: por amor. Porque o amor não procura seus próprios interesses. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não é egoísta, não se alega com a mentira, se alega com a verdade. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ele é o próprio amor. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu ia continuar a palestra, mas Deus está me incomodando aqui para falar algo para vocês sobre isso. Mas é algo que Deus está colocando no meu coração. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Havia trevas no fundo do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E Deus separou a noite do dia e disse às águas: até aqui você vai, daqui você não passa. Criou todas as aves, todos os animais, todas as plantas e ao homem. E depois ele disse ao homem a seguinte frase: tudo que tem aqui, você vai governar, você vai dirigir, e você vai dar nome a todas essas coisas. O homem não trabalhava, o homem não morria, o homem não adoecia, o homem não sofria nenhum tipo de dor. E ele tinha um relacionamento direto com Deus. A função de Deus é dar ao homem, a função do homem receber de Deus, e só. Deus viu que cada animal que ele criou, cada criatura que ele criou, tinha seu par. Ele olhou o homem não tinha par. E ele disse: não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma auxiliadora. Colocou o homem em sono profundo, lhe tirou uma das costelas, e depois eu vou explicar isso geneticamente. Lhe tirou uma das costelas, e da costela fez a mulher, a sua ajudadora. Quando o homem acordou do sonho e viu a esposa, ele disse: essa sim, é carne da minha carne, osso do meu osso, sangue do meu sangue. Então Deus disse: olha, no jardim do Éden, onde vocês estão, existem duas árvores, mas tem uma que tem um fruto que eu não quero que você coma, porque o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Então o homem e a mulher não conheciam a mentira, não conheciam o pecado, não conheciam o engano. E a mulher foi até aquela árvore que Deus disse para ela não ir. E o diabo, que é espírito, tomou conta de carne e osso da serpente. E a serpente falou com Eva e a seduziu. A Eva comeu o fruto, deu ao seu esposo, que também comeu. E quando isso aconteceu, houve uma separação do homem de Deus. Porque houve um pecado, o pecado da desobediência. O homem desobedece a Deus, o homem se afasta de Deus. E pior, na hora que o homem come do fruto da árvore, ele toma ciência do que é bom e do que é ruim. E aí ele decide que ele vai ser o seu próprio Deus. Ele sai do teocentrismo, Deus no centro, e ele passa para o antropocentrismo, o homem no centro. O homem senhor das suas vontades, o homem que dirige a sua própria vida, o homem que faz as suas próprias escolhas. Não é mais o homem que obedece, é o homem por si. Então, quando Deus procurou o homem no final da tarde no jardim do Éden: Adão, por que tu te escondes? Porque eu estou nu. Quem foi que te disse que você está nu? Por acaso você pecou, você me desobedeceu, comeu do fruto que eu falei para que não era de comer? O homem disse: eu comi, mas foi aquela mulher que tu me deu que mandou eu comer, e eu comi. Deus, naquele momento, já não tem mais a relação com o homem como tinha antes, porque houve uma separação. Então o homem é senhor de si mesmo, e o diabo naquele momento entra, assumindo o controle sobre o homem, na carne do homem. Por isso que o mundo jaz no maligno. Porque o sonho do diabo, do Satanás, é governo. Ele sempre quis o governo. Ele promoveu uma rebelião no céu, porque ele queria governar o céu no lugar de Deus. Ele queria ser Deus. Então ele separou o homem de Deus para ter controle sobre o homem, e ele se tornou príncipe desse mundo. E Deus amaldiçoou a terra. Você, para comer o pão, você vai precisar agora lavrar a terra e conseguir o pão do suor do teu rosto. Naquele dia nasceu o trabalho é uma maldição. Depois Deus disse à mulher: com dores de parto você dará luz,
e eu colocarei inimizade entre você e a serpente. E disse a serpente: maldito é tu entre os animais na terra, você vai rastejar para sempre, comendo o pó dessa terra. Daquele dia nasceu o pecado. Com o pecado veio o reino de Satanás, o príncipe desse mundo. E aí nasceu a dor, nasceu o sofrimento, nasceu toda sorte de doença, de mazela, de diversidade de sofrimento que esse mundo tem. O mundo jaz no maligno, porque nós nos afastamos. Mas aprouve a Deus um plano. Deus pensou num plano, porque toda a humanidade condenada, afastada dele. A criatura não pode viver longe da fonte da criação. A criação, a vida, está no Criador. Se eu me afasto do Criador, eu estou morrendo, eu estou sem vida. Então toda a humanidade está no pecado, toda a humanidade condenada à morte, toda a humanidade afastada de Deus, toda a humanidade longe do Criador. Da onde eu vim, por que eu existo, para onde eu vou, são perguntas que Adão, quando estava com Deus, não fazia, porque ele sabia a razão de existir. Eu existo para te adorar. Mas o homem longe de Deus vai adorar quem? A si próprio. Ele se torna um Deus, adorador de si. E como ele é criatura, finito, não tem a compreensão de Deus, não chega nem perto disso. Ele é uma pessoa, um homem, é uma criatura agora cheia de angústia, cheia de crises existenciais, e gerando dor a cada atitude, aprendendo com os erros, e cada erro produz uma cadeia de dores e sofrimentos. Aí muita gente pergunta: se Deus é tão bom, por que o mundo sofre? O mundo sofre porque nós escolhemos esse caminho. Mas aí Deus amou o mundo de tal maneira que planejou dar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então, se pelo pecado de um homem, pela desobediência de um único homem, toda a humanidade se separou de Deus, planejou Deus, pela obediência de outro homem, toda a humanidade seria resgatada. Então Deus despede-se de toda sua glória, sua grandeza, sua magnitude, e ele vai para dentro do útero de uma mulher. E desde que foi gerado, a vida de Jesus não foi fácil. Porque quando Maria engravidou, estava noiva, Jesus já nasceu no meio de uma crise familiar. Porque ela era virgem e se viu grávida. Como que ela ia falar para o noivo que ela estava grávida, mas que ela não tinha traído ele? Quando ela deu a notícia, José não creu nela. Mas como ele amava Maria, e ele era um homem de linhagem real, um homem de nobreza de espírito, é descendente da linhagem de Davi, e porque amava Maria, ele disse: eu vou abandoná-la em segredo, para não trazer problema para ela. Porque ela pode ser até apredejada por adultério pela lei dos judeus. Mesmo se sentindo traído, este homem amava tanto a esposa que ele quis o bem dela. Até que um anjo foi a José e disse: olha, o que Maria disse é verdade, e ela está grávida do Salvador. José creu e assumiu um filho que não é dele. Ele estava com uma mulher grávida, com um bebê no ventre, que não, ele não é o pai, ele é padrasto. Naqueles tempos, houve um censo. E as pessoas tinham que voltar para seu lugar de nascimento para serem contadas. José pega Maria grávida e vai a Belém por causa do censo. E porque muitas pessoas estão em Belém, não tem lugar na hospedaria. E José caminha com Maria em cima de um jumento, provavelmente grávida, em cima de um animal, pelo deserto. E ele não tem emprego, ele tem profissão, ele é marceneiro, mas ele está desempregado, pouco dinheiro no bolso, ele está indo para uma viagem com uma mulher que está grávida de um filho que não é dele. Em nenhum momento ele pensou: está muito difícil isso aqui, hein? Vou abandonar essa mulher. Esse filho não é meu, isso não é problema meu. Ao contrário, ele suportou toda a dificuldade, mas não largou a esposa e não abandonou a criança. Você diz: que bonito isso. E o Espírito Santo pergunta a você: dentro da sua casa você tem abandonado seu filho? Quantas horas você gasta trabalhando
Quantas horas você gasta fazendo pós-graduação na faculdade e deixa o seu filho sozinho, sendo criado por professores, amigos, mundo, vizinhos, etc. A prioridade é a tua família, não é a tua formação intelectual, nem o tanto de dinheiro que... mas eu ganho dinheiro por causa dele. É mais valioso para ele a tua presença do que o quanto você põe de comida no prato. José não abandonou nem Maria, nem Jesus. Chegou na estrebaria, não havia lugar para eles, porque estava tudo lotado. E Maria entrou em trabalho de parto. E aí, numa estrebaria, ele falou, moço, eu preciso, a minha mulher está para nascer. Aí ele falou, não tem nenhum quarto, mas tem ali um estábulo, se for urgente, usa o estábulo. Aí Maria deitou no monte de palha, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu. E o primeiro ar que entrou pelo seu nariz tinha cheiro de esterco de vaca. Nasceu na pobreza, sendo rei. Ele não precisava passar por isso. Ele escolheu passar por isso. Herodes ficou sabendo que foi enganado por 3 reis. E se revoltou com isso, falou, mas esse rei dos judeus nasceu, então ninguém me falou nada, me enganaram. Então o anjo aparece para José e fala, olha, vai para o Egito, porque você está sendo perseguido por um rei. Jesus mal nasceu, ele não tem onde nascer, nasce num lugar qualquer, e um rei está perseguindo um bebê, ele já nasceu no meio de grande perseguição. Jesus nunca teve uma vida fácil, nunca teve uma vida fácil. A mãe dele engravidou num conflito familiar, nasceu numa estrebaria e acabou de nascer um bebê, já é perseguido. E não é perseguido por qualquer pessoa, ele é perseguido por um rei. E o rei, com medo do rei dos judeus, que acabara de nascer, o rei Herodes, mandou matar as crianças. E houve choro na terra de Raquel, de 2 anos para baixo, as crianças foram sacrificadas. Por causa do nascimento desse bebê, muitas crianças morreram. E houve choro na terra de Raquel. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu a José e disse, agora você volta, para que se cumprisse a profecia que o Salvador viria do Egito. Curioso é que Maria engravidou, mas toda vez que Deus queria falar sobre Jesus, Deus falava com José, não com Maria. Porque Deus instituiu o homem sacerdote do lar, e ele não desrespeita a autoridade. Você, pai, está presente ou está ausente? Delegou para a sua esposa ser ela o sacerdote do lar? Abandonando o seu papel, você peca. A sua esposa vai ficar cansada. Ela vai se queixar, porque é muito peso sobre ela. Ela foi criada para outra coisa, para ser ajudadora, não para ser a responsável. Ser macho, ser homem, não é ser valente, saindo matando todo mundo com revólver na cinta. Ser macho, ser homem, é dar colo para sua esposa, é cuidar do seu filho, é trabalhar para sustentar a casa, é levar todos ao mais perto de Deus que você pode, mesmo que você morra fazendo essas coisas. Então, José volta com Jesus e com Maria. E José, ele criou Jesus, aprendeu, alfabetizou Jesus, ensinou Jesus nas Escrituras. Foi aí que ele aprendeu a ler. E Jesus cresceu em sabedoria, em beleza, em graça, a ponto de aos 12 anos ele pregar nas sinagogas e todo mundo se espantar. Como é que esse menino é tão inteligente? Como é que ele é tão sábio? De onde vem toda a autoridade? E José cresceu ensinando o seu ofício. Jesus cresceu com José ensinando o seu caráter, preparando como um filho. Teve outros filhos, José, e criou todos, sem abandonar nenhum. Mas daí, um dia, começa o ministério de Jesus. Ele começa o ministério numa festa de casamento, transformando água em vinho. E de lá para cá, ele foi pregando o reino dos céus. Nunca houve uma mentira na sua boca. Nunca houve um engano na sua boca. E ele deu prova de que era Deus, porque ele curou o cego, ele curou o coxo, ele curou o leproso, ele levantou o paralítico, ele curou as almas das pessoas, ele trouxe a salvação.
Mas antes de Jesus começar o ministério, Deus levantou para preparar o caminho. E este era primo de Jesus. Chamava-se João o Batista. Que no ventre de Isabel recebeu o Espírito Santo. Quando Maria se aproximou grávida, o bebê se agitou. Esse homem era um homem muito estranho, porque ele era feio, ele era cabeludo, ele era barbudo, todo desganhado. Ele usava uma roupa que era feita de pele de animal, e ele tinha uma alimentação muito estranha, porque ele só comia mel e gafanhoto. Mesmo assim, multidões iam ao deserto falar com ele. Mas espera aí, multidões vão por uma igreja, por quê? Porque o pastor é bonito, o terno é chique, o sapato cromo alemão. Não, ele era feio, cabeludo, barbudo, comia mel e gafanhoto e tinha pele de camelo. Então não é pela aparência que a multidão ia para o deserto. Será que lá onde ele pregava, então, era um oásis? Tinha lugar para sentar, tinha tâmaras, tinha água fresca, tinha sombra? Será que a multidão ia para o deserto para ter conforto? Não. Ia para o deserto para tomar sol na cabeça, sentar na areia quente. Não havia conforto. Então, certamente o discurso desse homem devia ser um discurso da doutrina da prosperidade. Vai falar que todo mundo vai ficar rico, vai ser uma benção, né? Vai ter muito louvor, 10 horas de louvor, 5 minutos de pregação, é o que eu quero. Profecia, profetada, é lá que eu vou. Não, as palavras dele eram duras, eram palavras de arrependimento. Endireita teu caminho, apruma tuas veredas, que aquele que há de vir virá. Era tanta autoridade nesse homem que ele apontava para o castelo e dizia: Herodes, seu adúltero, para de dormir com a mulher do teu irmão. E o rei tremia, porque multidões o seguiam. Quando Jesus, o Cristo, foi à presença dele, João disse: eu não sou digno que lhe amarre as alpargatas, quanto mais te batizar, não posso te batizar. E Jesus falou: é necessário que você me batize. Então João desceu, Jesus, às águas, e naquele momento houve um encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu do céu no Filho, e o Pai bradou do céu: eis o meu Filho amado, em quem muito eu me alegro. Curioso é que quando Jesus começou a pregar, a igreja de João era uma igreja que tinha o quê? Multidões. E muitos que seguiam a João começaram a seguir Jesus. Alguns dos obreiros da igreja de João foram até João e falaram: João, tá doido? Esse tal de Jesus chegou aí, dividiu a igreja. Os membros estão indo para lá. O que o João disse? Deixem que vão. Convém que ouçam a ele e não a mim. E quando falavam com João: como é seu nome? Quem é você? Ele nunca disse: eu sou João, o presidente da igreja tal. Eu sou João, o apóstolo da igreja tal. Eu sou João, o evangelista da internet, que tem não sei quantas. Eu sou o cara. Quando perguntava: João, quem você é? Ele dizia: eu sou só uma voz que clama no deserto. Nem o nome. Ele dizia: eu sou só uma voz. Prenderam a voz, porque uma mulher pediu a cabeça dele e dançou para o rei, seduzindo o rei. Na cadeia, a única preocupação de João Batista é: será que eu estou certo que Jesus é o Salvador mesmo? E mandou perguntar a Jesus, e Jesus deu a resposta: diga a João que o cego vê, que o surdo ouve, que o paralítico se levantou. Então João ficou feliz. Quando desceu a lâmina sobre o seu pescoço, ele estava tranquilo, porque convém que ele morra para que Cristo viva. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de João, ele disse: em verdade vos digo, que de homem nascido de mulher, nunca houve e nunca haverá ninguém maior do que João o Batista. E Jesus nunca mentiu, nunca enganou. Ao contrário, ele curou, ele salvou, ele libertou, ele cuidou, ele tratava com amor todas as pessoas. E quanto mais ele amava, mais perseguiam ele. Quanto mais ele pregava a verdade, mais perseguiam ele. Ele nunca teve uma vida fácil. Até que um dia, no Getsemane, sabendo que a cruz se aproximava,
ele foi conversar com Deus. E ele se angustiou, e a tristeza foi tão grande que o ambiente pesou. Os colegas, os apóstolos, amigos dele, estavam ali dormindo, de tão pesado que o ambiente ficou. E ele estava sozinho no dia da sua maior aflição antes da cruz. E ele sofreu uma tristeza tão profunda e uma angústia tão grande, a ponto de suar sangue. E ele estava sozinho. Então ele pediu ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas como Deus mandou ele obedecer, Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pisa na cabeça da serpente, recebe o beijo de Judas e começa a via sacra. Ele foi cuspido, espancado, botaram uma coroa de espinho em sua cabeça para satirizá-lo, deixaram a sua nudez exposta apenas com um trapo, a vergonha da humilhação. Ele foi desprezado, mas ele não apanhou pouco não, a palavra diz que ele foi moído. Moído quer dizer, não há 1 centímetro de pele sem uma marca. O seu sangue brotava em toda a parte do seu corpo. E muitos acreditam, poxa, é um sofrimento físico muito intenso. Mas eu digo a você, que além do sofrimento físico intenso, ele carregava um sofrimento maior. Porque o peso que ele tinha nos ombros não era só de 2 madeiras não, formato de cruz. Era o peso de todo o pecado da humanidade que ele carregava ali. Sem dever nada. Quando penduraram ele na cruz, existe algo que você precisa saber. A morte de cruz é tortura, é violenta e é dolorosa. Porque quando você fica de braços abertos muitas horas, o diafragma tem dificuldade de soltar o ar. Ou seja, a pessoa que está na cruz, ela recebe o ar, mas ela não consegue fazer isso. Sofrido, bem debilitado, ele tem as mãos e os pés cravados e pendurados numa cruz. E Jesus está lá. O peito enche de ar, mas não consegue soltar. Então a respiração é... o tempo todo. Ele podia naquele momento olhar para o povo que estava lá embaixo e falar: vocês são culpados disso. Ele poderia descer de lá, ele poderia dar ordem aos anjos e acabar com a humanidade. Mas ao invés disso, ele força o peso do corpo nos pés, levanta o corpo, solta o ar, puxa o ar. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Na dor, ele só sabia amar. Quando todo o pecado do mundo cai sobre ele, o próprio Deus Pai, Yud-Re, Vav-Re, ele não aguenta, ele vira o rosto, porque ali está a tua mentira, ali está a minha mentira, ali está a pedofilia, o assassinato, ali está todo o mal, todo o pecado da geração passada, da dele e da vindoura. O pecado de toda uma humanidade está sobre ele, e Deus vira o rosto. Então, Jesus se vê sozinho, coloca o peso nos pés, sobe. Pai, Pai, por que me abandonastes? Ninguém o matou. Ele se deu em sacrifício. Por fim, ele firma os pés, estica o corpo. A ti eu entrego o meu espírito. E morre. E ali, ele deu razão para a minha existência. Porque eu existo para te adorar.
Porque você é a única razão de eu viver. Eu existo para te amar, para ser amado por ti. Qual o sentido da minha vida? Glorificar teu nome. Fazer tudo que eu puder na terra, nos meus dias, para pregar o evangelho a todas as criaturas. Para amar como o Senhor amou, incluindo os meus inimigos. Para perdoar quem me ofende. Para abençoar quem me amaldiçoa. Para beijar a face de quem me trai. Para dar a capa a quem me pede. Para andar quilômetros ao lado de alguém que eu mal conheço. Por isso que eu vivo. E para onde eu vou? Para um lugar onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Eu serei chamado de filho e o Senhor de pai. Eu estou de passagem. Então, para você que tem a revelação da cruz, a tua vida é só um sopro. Por que se perder durante a caminhada, já que ela é tão breve, diante da eternidade? Por que crucificar a Jesus de novo, insistindo no pecado, no erro, alimentando a carne e os desejos do coração, em detrimento de um sacrifício maior? Por quê? Qual o sentido disso? Qual a razão da sua existência? Sem Deus. Sem Deus ela não tem sentido. Tudo que Deus faz, Ele coloca a impressão digital dele. A gravitação, o eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca, são algumas das forças e impressões que a ciência identificou, que para mim são impressões digital de Deus. Porque essas forças, por exemplo, controlam todos esses 50 bilhões de galáxias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que este universo tão extenso tem um planejamento, tem uma inteligência por trás dele. Tem um controle, tem alguém que age para que tudo funcione de forma correta. A gravitação afeta objetos, grandes planetas, estrelas e galáxias. O eletromagnetismo é a principal força de atração entre os prótons e elétrons, permitindo a formação de moléculas. O átomo tem prótons e nêutrons no seu núcleo e tem elétrons que estão na eletrosfera circulando. Para formar uma molécula, um átomo tem que se ligar ao outro. Ele se liga por ligações covalentes, dativas ou iônicas, compartilhando elétrons, formando moléculas. A força nuclear forte é a força que liga os prótons e nêutrons entre si no núcleo do átomo. A força nuclear fraca é a força que governa a desintegração dos elementos radioativos e eficiente atividade termonuclear do Sol. A força nuclear fraca é a atração do núcleo aos elétrons. Elementos essenciais à vida não poderiam existir sem a regulagem perfeita entre as quatro forças manifestadas no universo. Só para citar essas quatro forças é o seguinte: o núcleo de um átomo atrai os seus elétrons em 8 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, com 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2 elétrons. Se a força eletrostática ali, da atração do núcleo nos elétrons, for um pouco maior ou um pouco menor, esses elétrons aproximariam ou iriam embora. Impediria a formação de uma molécula. Sem molécula não há vida. Quem mantém essa força atuando? A precisão que essa força tem que ter é maior do que o de um relógio suíço. Quem pensou nisso? O acaso? Foi por acaso? A força de gravidade que o núcleo do átomo exerce sobre elétrons é a mesma que se reproduz, por exemplo, numa galáxia, ou num sistema como o sistema solar, em que as forças gravitacionais mantêm os planetas distantes do Sol naquele espaço certinho. Se a Terra fosse 1 grau mais próxima do Sol, ou mais distante do Sol, a vida aqui seria impossível. Quem mantém essa distância calculada e constante? O acaso?
O acaso? Ou tem uma inteligência, um planejamento por trás disso? Pode rodar. Tudo se renova. Ah, não. Volta. Tudo se renova. É outra coisa que a ciência pergunta. Tudo se renova. Elementos essenciais à vida, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e ferro, não poderiam existir sem a regulagem perfeita entre as 4 forças manifestas no universo. Ou seja, aquelas forças que eu falei para você, elas são responsáveis pela formação dessas moléculas. E essas moléculas são responsáveis pela formação da vida. Se a força eletromagnética fosse um pouco mais fraca, os elétrons não se manteriam no encontro do núcleo do átomo, tornando impossível a produção de moléculas. As condições da Terra, tamanho ideal, composição de elementos, distância perfeita do Sol, acúmulo de água na superfície, etc. Fried Holy, The Nature of the Universe. O Fred é um cientista da universidade. Diz assim: para fugir da questão da criação, seria necessário que toda a matéria do universo fosse infinitamente velha. O que lá não pode ser. O hidrogênio é constantemente convertido em hélio e em outros elementos. Como se dá, senão que o universo consiste quase só de hidrogênio? Se a matéria fosse infinitamente velha, isso seria totalmente impossível. Vemos assim que, pelo que o universo é, a questão da criação não pode ser ignorada. Isso quer dizer o seguinte: esse cientista está dizendo o seguinte, Rowley, está dizendo o seguinte: se o universo fosse criado do acaso, as coisas envelheceriam. Mas o que a gente observa é que tudo é renovado. Tudo acaba e recomeça, acaba e recomeça. Isso só pode ser compreendido com a ideia de um Criador. Se a coisa acontece por acaso, ela tem início, meio e fim. Como as coisas se renovam, ela não tem fim. Só pode se renovar quem cria. Então se admite o entendimento, tem-se o entendimento de que há necessidade de ter algum criador. Então uma prova de que tem uma mente por trás do universo é que o universo se renova. O universo se renova. Só pode renovar quem é capaz de criar. Fazer de novo. Muda. Origem da vida. Terra primitiva. O que a biologia diz? Que a Terra era um conglomerado de gases tóxicos unidos por um centro de gravidade, vazia de vida e sem forma. E bate com a Bíblia isso aí. Daqui a pouco o planeta Terra está rodando no universo e ele está dissipando calor, ele está esfriando. Aí se cria no entorno do planeta Terra uma crosta fria, dura, essa que você está pisando, a crosta terrestre. As erupções vulcânicas começam a acontecer e vapor d'água sobe na atmosfera através das erupções vulcânicas. E aí a Terra se vê envolta em nuvens. E tempestades torrenciais varrem a Terra durante milhões de anos. E os ventos sopram a 300 km por hora. E a temperatura do planeta chega a 200 graus Celsius. Aí o livro de bioquímica da universidade diz o seguinte: que ao acaso, exclui a ideia de um criador, ao acaso, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio se encontraram numa pocinha d'água, no meio de tempestade torrencial, no meio de erupção vulcânica, no meio de vento, no meio de tudo. 4 átomos, ao acaso, se encontraram numa pocinha d'água e formaram a primeira molécula orgânica. A chance matemática disso ser verdade é 0,5301%. É mais fácil acreditar em Deus. Isso é como admitir que isso é verdade. É o mesmo que você admitir que um caminhão-tanque invade o Pão de Açúcar, pega fogo, cai da prateleira farinha, ovo e fermento e sai do incêndio um bolo com calda de chocolate. É preciso muita fé para ser ateu. O cara tem que ter fé. Ateu tem mais fé que eu e você. Porque matematicamente o acaso é impossível. Mas eles admitem o acaso como causa. Aí forma-se a primeira molécula orgânica, que no caso é um ácido desoxirribonucleico, um DNA, que faz um RNA, que faz uma proteína, dando origem à primeira célula. Quando nasce a primeira célula, começa um processo de formação das espécies,
que a gente chama de especiação. Aí a natureza vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. O planeta todo tem um continente só, não tem África, não tem Europa, não tem Austrália, não tem Brasil, é um continente só. E o nome que se dá a isso é Pangeia, no tempo que tudo era um continente só. E as espécies vivas moram nesse continente. O que Charles Darwin diz? Que na hora que começa a rachar esse único continente, e eles começam a separar, as espécies que vivem nesse continente se separam naqueles blocos de terra que estão se distanciando. E o distanciamento geográfico vai gerar um distanciamento reprodutivo que vai gerar novas espécies. O nome disso é especiação. E aí entra o conceito da evolução de Darwin, Charles Darwin. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Quem é Darwin? Darwin é um cientista protestante, filho de pastor. Filho de pastor. Darwin ele não tinha dinheiro, ele também não tinha nobreza, não tinha título. E naquele tempo, para você galgar uma universidade, ou você tinha que ter muito dinheiro, ou você tinha que ter título de nobreza. E ele não tinha nenhum dos dois. Quem era o pai de Charles Darwin? Ele era um comerciante, pastor e comerciante. Só que tem um detalhe, o pai de Charles Darwin quebrou, faliu, não tinha mais R$1 no bolso. Aí ele falou para o Charles Darwin, você só tem duas saídas. Ou você vai entrar no mosteiro para virar monge, virar padre, ou você vai para o exército morrer. Aí o Charles Darwin falou, mas estudar não pode? Ou é padre, ou é a morte. Não, mas lá na faculdade você não tem como entrar, porque lá você não é nobre, você não tem, né, eu estou falido. A gente não tem como. Mas Charles Darwin tinha um dom. Ele era muito bom em desenho. Aí ele descobriu que estava sendo fabricado um navio de pesquisa chamado Beagle, na Inglaterra. E que esse navio de pesquisa, ele ia dar a volta ao mundo fazendo experimento científico. Por causa da sua habilidade e por causa de alguns contatos, ele conseguiu a vaga na universidade. E a universidade era Universidade de Ciências Naturais, que mistura física, química e biologia num curso só. E ele era um aluno medíocre. Todo mundo tirava 10. Quando tirou Darwin? Tirou 5. Bonito, né? Ele não tinha notão, ele não era um gênio. Mas quando o navio Beagle ficou pronto, precisaram dele, porque as pessoas iam viajar o mundo todo e precisavam de alguém para desenhar o que via, as árvores, os animais. Então ele entrou no navio e ele se tornou um taxidermista. Palhava animal, aprendeu a fazer isso. Então, um dia, ele caminhou, obrigado, ele caminhou no Beagle, o Beagle fez a volta na América do Sul, pegou o Oceano Pacífico e parou num lugar chamado Ilhas Galápagos, que é um arquipélago de ilhas próximas umas das outras. Aí Charles Darwin desceu do barco e viu numa ilha um pássaro com bico comprido, peito branco, penas azuis e patas vermelhas. Foi a remo para outra ilha, reme. E encontrou na outra ilha o mesmo pássaro, com penas azuis, peito branco, pata vermelha, só que o bico, em vez de ser comprido, era curvo assim. A única diferença é o bico. Aí ele reparou o seguinte, na ilha que tem a ave de bico comprido, tem larvas em troncos velhos. O bico comprido serve para furar o tronco velho, colher a larva e a ave se alimentar. Na ilha próxima, que tem a ave de bico curvo, não tem muita larva em tronco, mas tem semente. Então, a ave usa o bico curvado para comer a semente. Aí ele descobriu, quebrando pedras, encontrando fósseis, que na ilha em que tem aves de bico curvo, há um tempo atrás, havia aves de bico comprido também. Então, aves de bico comprido e bico curvo viviam no mesmo local. Por que só as aves de bico comprido morreram e as aves de bico curvo sobreviveram naquela ilha que só tem sementes? Então, Charles Darwin chegou à conclusão que é o seguinte. Quando as larvas dos troncos velhos foram extintas, a ave de bico comprido não tinha o que comer e morreu. A ave de bico curvo sobreviveu, porque ela come o quê? Sementes. Então ele chegou à seguinte conclusão: o meio ambiente seleciona o indivíduo melhor adaptado. Aí ele começou a quebrar fósseis e ele começou a descobrir que
nos ossos, nos esqueletos de animais primitivos que ele encontrava, que tinha semelhanças. Por exemplo, ele viu que na barbatana de uma baleia tem os mesmos ossos que na mão de uma humana. Carpo, metacarpo, falange proximal, média distal. A barbatana de uma baleia tem uma mão humana. E quando ele começou a encontrar coincidências estruturais em todos os animais, ele disse: o meio ambiente seleciona o indivíduo melhor adaptado. As espécies vão evoluindo. Uma espécie nasce da outra espécie. E elas se modificam por causa da seleção natural. Só que ele era filho de pastor. Ele era crente e perdeu a fé. Aí ele escreveu um livro, Origem das Espécies. E sabe o que ele fez com esse livro? Botou na gaveta por 20 anos. Com medo de magoar o pai, que era pastor. Aí, perguntaram um dia para Darwin. Escuta aqui, eu entendi. A ave de bico comprido morre porque não tem larva. A de bico curvo sobrevive porque come semente. Mas peraí, da onde veio esse bico curvo aí? De onde a ave tinha um bico comprido? Como é que esse bico ficou curvo? Darwin não tinha resposta. Aí nasceu um monge, chamado Gregor Mendel. Mendel, um monge, ele no mosteiro, ele plantava flores. Ele não criava cabra, ele não fazia contabilidade. Ele olhou para o mosteiro e falou: esse mosteiro está muito, muito feio, muito cinza, muita terra, muita neve. Sabe que é uma coisa? Eu vou plantar flores. E ele foi plantar flores. Aí, Gregor Mendel começou a fazer um experimento com enxerto. Ele viu um dia no jardim uma flor branca, muito branca, branca, das mais brancas flores que tinha no jardim. Aí ele olhou outra flor vermelha, muito vermelha, das mais vermelhas flores do jardim. Aí ele pegou um galinho da flor vermelha, fez um talinho assim na flor branca e grudou o talo da flor vermelha na flor branca. O que ele viu nascer? No meio daqueles dois talos, nasceu uma flor cor-de-rosa. Rosa é vermelho fraquinho, é o branco com vermelho. Então ele começou a estudar cruzamentos de plantas de botânica. Até que um dia ele resolveu trabalhar com ervilhas. Por que ervilha? Porque ervilha tem algumas características. Primeiro, ervilha se autofecunda. A flor da ervilha, faz de conta que eu sou uma flor de ervilha. Aqui em cima tem o pólen. Aqui dentro tem o ovário. A flor, ela é um órgão sexual completo, masculino e feminino ao mesmo tempo. Então eu sou uma flor de ervilha. Bateu o vento, o pólen cai dentro do ovário e fecunda a flor. Ela fica grávida dela mesma. Então não foi um beija-flor que levou, não foi uma abelhinha que levou, não foi o vento que levou o pólen para fecundar outra flor. Ela se auto-fecunda. E se uma planta se auto-fecunda, tem a segunda característica, ela gera descendentes sem mistura genética. Se nascer verde é verde, se nascer amarelo é amarelo. Ah, mas se amarelo é verde. Não, é amarelo, verde é verde. Se nascer lisa é lisa, se nascer rugosa é rugosa. Então ele consegue controlar o nascimento das ervilhas. Aí ele começou a fazer cruzamento de ervilha amarela com verde, lisa com rugosa, e ele descobriu o seguinte: ele descobriu a resposta que Darwin não deu. Da onde veio o bico curvo das aves que só tinham o bico comprido? Gregor Mendel descobriu. O gene descobriu que aquele bico curvo veio através de um negócio chamado mutação genética. Mistura de genes também. Ele tinha a resposta que Darwin não tinha. E até hoje tem uma injustiça muito grande. Ninguém fala assim que a genética nasceu do Mendel. Fala que é neodarwinismo. Sendo que Darwin não tinha noção disso. Aí então, o livro de Darwin foi lançado, o livro das espécies, e o trabalho de Gregor Mendel foi lançado. E aí criou uma separação de fé e razão. A humanidade falou: Deus não criou nada. Deus não existe, porque Darwin provou que a evolução, ela é real. O meio ambiente seleciona o indivíduo melhor adaptado. E Gregor Mendel disse que essa adaptação é gerada por uma mutação ou cruzamento de genes. Descobriram o gene. Então disseram assim: o ser humano não foi criado por Deus. Ele veio de algum animal. E quando você ouve falar aí que o homem veio do macaco porque Charles Darwin disse isso, Charles Darwin nunca disse isso. Se você ler o livro das espécies, ele nunca disse que veio do macaco.
macaco. Ele diz que o homem vem de uma espécie animal, ainda por ele não definida. Concluiu-se que é o macaco com os anos, porque se encontra em estruturas ósseas semelhantes, muito semelhantes ao humano. Então a humanidade se separou. Os caras falam, quem é crente é idiota, quem crê em Deus é burro, analfabeto e não sabe de nada. E uma outra parcela da humanidade disse, a ciência superou a fé. Para combinar, para piorar, na Idade Média, havia um desconforto muito grande na Europa, no mundo conhecido. Porque quem tinha dinheiro, quem era burguês, enchia um navio de marinheiro, gastava muito dinheiro para viajar para as Índias, para pegar especiarias, trazer até a Europa e vender. Só que quando ele chegava na Europa, o rei tinha poder absoluto. O rei falava, gostei do que você trouxe, é meu. Mas peraí, rei, eu gastei, eu investi, o navio é meu, não tem nada teu. Eu sou rei, eu sou dono de tudo que você tem, inclusive da tua mulher, se você reclamar. E quando o povo, sendo roubado pelo Papa, pelo rei, foi ao Papa, escuta aqui, igreja, você não vai me defender, não? A igreja e a burguesia não, a igreja e a nobreza, elas tinham o quê? Associação. E a igreja botava medo no burguês e botava medo na tripulação do barco. Olha, não vai com ele não, a terra é plana, você vai cair no abismo. Olha, não vai com ele não, vai sair um dragão do mar e comer essa caravela. E prejudicava o negócio do burguês. Aí o burguês falou assim, peraí, eu estou sendo prejudicado pela igreja, eu estou sendo prejudicado pela nobreza, e eu tenho dinheiro, quer saber de uma coisa? Eu vou financiar a ciência. Aí o burguês investiu dinheiro na ciência, e a ciência desmoralizou o padre, porque o padre dizia que a Terra é o centro do universo, veio um cientista e falou que não era. Dizia que a Terra era plana, veio outro cientista, colocou o ovo em pé dizendo que não era. Então a ciência foi quebrando os dogmas da igreja. Os mais pobres, os mais humildes, quando viram que aquilo era mentira, e eles eram oprimidos pela igreja e pelo Estado, eles falaram assim, poxa, o padre está mentindo para mim, então nada disso é verdade. Se rebelaram contra o padre, se rebelaram contra a nobreza, derrubaram a Bastilha, e a Revolução é francesa. Decapitaram a Maria Antonieta, decapitaram os padres, e o povo assumiu o poder. E os burgueses financiaram a ciência. Quem foi que subiu ao poder? Os filósofos existencialistas, os iluministas, Voltaire, entre outros. E aí a fé se separou da razão. E todo aquele que crê em Deus é um idiota. E todo aquele que não crê em Deus é sábio. Até que a ciência evoluiu. Chegamos em 2017. Concluímos o projeto Genoma, e aí vem umas perguntas que traz a fé de volta. Darwin, se o meio ambiente seleciona o indivíduo melhor adaptado, como é que eu pego o fóssil de uma bactéria mixótrofa, da origem da vida na Terra, e comparo com as bactérias mixótrofas de hoje? Elas são iguaizinhas, elas não evoluíram? Ô Darwin, como é que eu pego um fóssil de uma barata de 100 milhões de anos atrás e comparo com uma barata na minha casa hoje? A única diferença é uma cerda a mais na pata traseira. Ela não evoluiu? Ô Darwin, cadê o elo perdido? Se as espécies vêm evoluindo umas das outras, tem que ter um fóssil, um esqueleto que mostra a transição. Por exemplo, se o homem veio do macaco, tem que ter um esqueleto que é meio homem, meio macaco. O elo perdido não existe nem na espécie humana e não existe em nenhuma outra espécie animal. E quem descobriu isso? Um neo-darwinista ateu, alemão, prêmio Nobel de Biologia, Joseph Meyer, que escreveu um livro chamado A Caixa Preta de Darwin. E o Joseph Meyer, ateu, termina o livro dizendo assim, a evolução não pode ser explicada por Darwin. A evolução passa por um salto evolutivo, e esse salto evolutivo só pode ser explicado por um milagre. E em cima dessa teoria de Joseph Meyer, fizeram um filme, X-Men. X-Men vem desse livro. Aí a ciência evoluiu, aí a genética criou. Daqui a pouco vamos fazer o genoma humano, fizemos. Vamos fazer o genoma do macaco. E descobrimos o quê? O macaco e eu temos 97% de genes iguais. A única diferença de eu para o chimpanzé é 3%. Será que é por isso que eu como banana? Não. Minha mãe não tem tanto pelo assim. Agora, olha só. 3% é a diferença de você para macacachita. Sabia que eu tenho que fazer mais depilação?
Né? Uma vez eu vi no outdoor em São Paulo: se seu marido acordou com a macaca, depilação Mona Lisa. Eu lembro uma vez que eu fui pregar não falando mal da igreja, não estou falando mal da igreja, mas eu fui pregar na congregação, e tinha uma irmãzinha sentada na frente, ela tinha um saião, né, mas já me parecia a canela dela, e ela estava com uma meia grossa, uma meia bege, tipo meia Kendall, suave compressão, só que tinha uns pelinhos saindo para fora da meia, assim, uns pelinhos duros, parecia uma escovinha de mamadeira. Eu falei, aí eu fiquei olhando, falei, será que Darwin estava certo? Mas olha só, estava bonita aquela canela, eu não conseguia pregar, ficava só olhando para a canela. Falei, misericórdia. Pensou, se casa com a mulher dessa, é difícil, né? À noite ela passa a perna em você, você fala, estou dormindo com a mosca. Que mosca não fica assim? Agora olha só. Meu Deus, só de imaginar, meu Deus. Vamos voltar. Agora olha só, que coisa louca. Tem 3%, você e o chimpanzé só tem 3% de diferença. Agora põe o chimpanzé no espelho e põe você no espelho. Dá uma olhadinha nos dois. Você tem rabo comprido? Não. Como é que é o dedão do seu pé? É igual ao dele? Você fala assim, vou pegar essa lata de refrigerante e leva na boca para beber? Não. Você anda igual ao chimpanzé? Hã? Você vem para a igreja assim? Não. Você já reparou na boca do chimpanzé? Dá uma olhada na sua. Melhorou, hein? É muita diferença, não é? Agora, peraí. O chimpanzé, ele tem instinto? Mas ele tem a mesma inteligência que você? Chimpanzé faz conta? Chimpanzé faz foguete para ir para a lua? Chimpanzé se forma em faculdade? Mas peraí, você não é 97% igual a ele? A diferença não é só 3%? Pois a biologia não tem explicação para isso. A biologia diz o seguinte: 3% de diferença genética não explica toda essa distância fenotípica. Não tem explicação para isso. 3% de gene, você tinha que ser muito parecido com o chimpanzé. Mas você não é. E essa diferença tão grande não pode ser explicado por 3% de diferença de genes. Estamos encerrando. Outra pergunta que a ciência e a biologia fazem, eu estou encerrando. De onde vem a consciência? O único animal que tem consciência, que tem algum senso moral, é o homem. Os outros animais não têm. O cachorro não sabe que ele vai morrer. Ele vive todo dia feliz. Todo dia ele está feliz. Ele tem 15 anos, o cachorro vai morrer o ano que vem e ele está feliz. Ele só vive o hoje. Aliás, você tem que aprender com o cachorro, viver só o hoje. A gente tem muito que aprender com o cachorro. Você chuta o cachorro, pá! 2 minutos depois ele está te lambendo de novo. Perdoa seus inimigos. Não é não? Você dá de comer para ele, ele te ama. Você não dá de comer para ele, ele te ama. Ame, independente das circunstâncias. Tem que aprender com o cachorro. O cachorro está lá, feliz. Ele não sabe que vai morrer. Agora imagina se o cachorro soubesse que o ano que vem ele vai morrer. Ele ia ficar, poxa, é a última ração. O que eu fiz da minha vida que eu joguei tanto tempo fora? Aquela cadelinha lá atrás, que eu devia ter casado com ela. A régua. Então, o cachorro ia ficar o quê? Deprimido. Cachorro não tem consciência, macaco não tem consciência, grilo não tem consciência, louva-a-Deus não tem consciência, leão não tem consciência. O único ser vivo que tem consciência é o homem. E a genética não explica de onde vem a consciência. É fruto de uma reação bioquímica do cérebro. Não se prova isso. A consciência, o que é a consciência? Aquela vozinha, isso está certo, isso está errado. Ela dá padrões morais, valores morais. E quer saber de uma coisa? Não importa onde o homem esteja, existem alguns valores morais que são universais. Como assim? O cara está lá no Tibete, com uma manta laranja, passando frio no alto do Himalaia, fazendo om. Se você falar para ele,
dorme com a sua filha. Eu falei, eu não posso fazer isso. Se você falar com um brasileiro, dorme com a sua filha, ele vai falar, não vou fazer isso, eu vou estuprar minha filha. Mas espera aí, são valores morais, com dois povos completamente distintos, com religiões distintas, mas tem valores morais que são o quê? Universais. Da onde veio esse conceito? Como que o homem nasce com padrões morais imutáveis, gerando um negócio chamado ética, que é diferente de cultura. Ética são princípios morais aplicados nas relações diárias. Isso é ética. A ética, a consciência e a moral humana só pode ser explicada por uma fonte superior de moral, consciência, inteligência e ética. Como nós viemos dessa fonte, ela se reflete em nós. Por isso, independente da cultura, ela se espalha pelo mundo todo. São princípios inabaláveis. E por fim, para terminar, outra prova da existência de Deus, a própria Bíblia. Tem muitas provas na Bíblia da existência de Deus. Mas aqui, eu coloquei só algumas. Existe uma harmonia e unidade na Bíblia. São 66 livros, escritos por 40 escritores, cobrindo 16 séculos, sem WhatsApp, sem internet, ninguém se conversava. Esses homens, na maior parte dos casos, nem se conheceram. Vieram de lugares distantes, de 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais, mas tem 4 línguas, mas 2 principais, idiomas que um não consegue entender o que o outro está falando. Devido a essas circunstâncias, em muitos casos, os autores nada sabiam sobre o que havia sido escrito. Muitas vezes um escritor iniciava um assunto e séculos depois um outro completava-o. Séculos depois, um outro completava. Quer dizer, um começava um assunto, o outro terminava séculos depois, com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus poderia ser assim. Um só Espírito, manifestando-se em diferentes épocas, com diferentes línguas, em diferentes pessoas. Um só Espírito. Qual é a prova que eu tenho disso? O começo, o meio e o fim. Sem contradição, sem alteração. Eu identifico a identidade do autor, não pelo corpo físico de quem escreveu, mas pelo Espírito que o inspira. Outra prova. O cumprimento das profecias. Nascimento, onde? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por meio de quem? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho que se chama Emanuel. Como e quem? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, a pedra angular, o Senhor dos senhores, Yeshua HaMashiach. ...700 anos antes de Jesus nascer, livro de Isaías, Velho Testamento, profetizou a vinda do Messias. Jesus não só cumpriu essa profecia, mas também cumpriu cerca de 300 declarações específicas sobre o Messias, encontrado em todo o Velho Testamento. Abaixo está somente uma amostra do que encontramos no livro de Isaías, quando comparado ao Novo Testamento. Nascido de uma virgem, profecia do Velho Testamento. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E se chamará Emanuel, Isaías 7,14. Cumprimento no Novo Testamento. Foi assim o nascimento de Jesus, o Cristo. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José. Mas antes de se unir, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. 300 anos depois. Ministério de milagres, profecia no Velho Testamento. Então se abrirão os olhos dos cegos e se
ataparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Cumprimento no Novo Testamento. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Morreu pelos pecados da humanidade, profecia no Velho Testamento, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa maldade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Cumprimento no Novo Testamento: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito por meio dos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, e zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, açoitarão e matarão. No terceiro dia ressuscitará. Então Pilatos tomou a Jesus e ordenou que fosse açoitado. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça, vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, em aramaico chamado Gólgota. Ali o crucificaram. Próximo. Prova de que Deus existe. Todas as profecias de um livro escrito por tantos autores que não se conversavam, falando idiomas diferentes, em centenas e milhares de anos de distância. Aí tem um começo, um meio, enfim, uma lógica. E as profecias ditas há tanto tempo se cumpriram, e se cumprem, e se cumprirão, porque Jesus não é homem para mentir. Portanto, para encerrar a palestra, você tem uma escolha. Ou você vive colocando o homem no centro, pela pura razão simples, sem amor, ou você vive pela fé. Iluminismo: eu sou Deus, você se basta, faz as suas escolhas. Você se torna hedonista. Hedonista é aquele que vive buscando prazer, e ele é escravo disso, porque nunca se sacia. Hoje eu quero me prostituir, eu posso tudo, eu sou Deus, eu morreu, a minha vida acaba, não tem céu, não tem inferno. Eu posso saciar todas as vontades do meu corpo, eu vou dormir com todas as mulheres que eu quiser. Aí você sai com 1, 2, 10, 20 mulheres. Aí eu quero virgens, você sai com virgens. Aí daqui a pouco nasce uma outra vontade, eu quero adolescentes. Aí você vai com as adolescentes. Aí você sacia aquele desejo, surge outro, eu quero crianças. Aí você estupra crianças. Aí vem outro desejo, eu quero bebê. E a carne nunca pode ser satisfeita. E um abismo chama outro abismo. Aí você sabe da tua finitude. Aí você vive angustiado. O tempo é importante. Eu estou perdendo tempo. Eu estou me aproximando da morte. E aí você vive angustiado, sem dormir, preocupado, ansioso. Você não tem a quem recorrer. Quando a angústia te aperta, quando a dor vem, a única saída que você pode ver é abreviar a morte. Eu não vou envelhecer. Eu vou acabando aos poucos. Eu vou me enforcar. O salário disso é a morte. Prova disso: Voltaire foi um escritor que produziu obras, quase todas da forma literária, assinando peças, teatro, poema, romance, ensaio de obras científicas, históricas, 20 mil cartas e mais 2 mil livros panfletados. Voltaire foi zombador, teve um fim terrível. A enfermeira que tomou conta dele ouviu a última frase dele, que foi: por todo o dinheiro da Europa não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite em que agonizava, ele pediu perdão. Nietzsche morreu louco, dizendo que era Jesus. Jean Paul Sartre se matou. E todos os iluministas e hedonistas tiveram um fim trágico, precoce, ou por doença sexualmente transmissível, ou por suicídio, ou por abusos das mais diversas ordens, que gerou várias doenças que o levou à morte precoce. Quando o homem se basta, quando ele fala: eu vou satisfazer minha carne, eu vou fazer tudo que me dá na telha,
Porque não há mais vida após a morte. Você vai viver angustiado, preocupado, desejando morrer a cada dia da sua vida, sem jamais saber o que é felicidade e alegria, vivendo, satisfazendo a sua carne como um viciado precisa do crack, para ter momentos de alegria falsa. Enquanto que Homer, por exemplo, um ateu, a enfermeira relatou que no momento da sua morte, antes do coração parar, ele gritou: estou nas chamas. Ah, mas isso faz muito tempo. André Surak escreveu um livro, eu li. Ela disse que quando ela morreu no hospital, com aquela infecção na perna, ela viu Deus falar com ela e sentiu vergonha. Pediu a chance para que ele desse mais vida a ela. Ela voltou convertida, porque teve um encontro com o Senhor na morte. Mas os filósofos antigos, Aristóteles, Platão, quando um professor da escola falar para você: oh, você é crente, você é burro, vamos ser comunista, vamos ser esquerdista, tem o Karl Marx. Karl Marx era um vagabundo sustentado por um burguês, nunca trabalhou. Karl Marx foi um péssimo pai, foi um péssimo esposo, adúltero, vivia explorando os outros. E eu li o Capital 2 vezes. Eu li Karl Marx, li Durkheim, li Voltaire, li Freud. Eu li Jean-Paul Sartre, li Simone de Beauvoir. Eu li tudo isso aí. Eu li Foucault. E o que acontece? Qual é o problema do Capital? Karl Marx desconsiderou duas coisas. Primeiro, o capitalismo é plástico. Quando ele escreveu ou o socialismo ou a barbárie, ele desconsiderou que o capitalismo é plástico, ele se molda. E desconsiderou a fé, porque ele era ateu. E a fé é uma válvula que elimina, diminui a pressão cultural, mantendo o capitalismo, a meritocracia. Então, quando um professor teu, viu, jovem, comunista, subir lá, você fala: tudo bem, a teoria desse homem é boa? Como é que ele viveu? Como é que ele morreu? Qual é o padrão moral dele? E se é o socialismo ou a barbárie, onde é que tem um lugar no mundo, me fala só um, que o socialismo funciona? Um só. Ele vai mentir, vai falar que a Coreia do Norte é maravilhosa. Aí você dá uns panfletinhos para ele do Bolsonaro e manda ele pregar lá, para ver o que acontece. Mas os filósofos antigos, Aristóteles e Platão, esse aqui é responsável pela filosofia que crê em Deus, esse aqui pela que não crê. E todos os filósofos do iluminismo estão baseados em Aristóteles. Aí eu vou encerrar dizendo o seguinte, para explicar para vocês melhor. Aristóteles dizia o seguinte: está vendo esse óculos? Está vendo ou não? Ele dizia, Aristóteles não, Platão dizia: esse óculos não é real. Real é a ideia do óculos. Alguém pensou no óculos. Então, esse óculos construído é a manifestação do pensamento de alguém. Então, quando perguntar para Platão o que é real, o pensamento ou o óculos? Platão dizia: real é o pensamento, o óculos é o pensamento materializado. Alguém pensou para fazer. Isso aqui é o pensamento de alguém que eu posso tocar. Quando Platão diz isso, ele está sendo teísta. Por quê? Porque Deus disse: haja luz e Deus pensava e materializava. Tudo que existe é materialização do pensamento de quem? De Deus. Deus mandava, a coisa acontecia. Isso é Platão. Aristóteles dizia o contrário. Não. Para mim não é real o pensamento, não. Para mim real é o óculos. Tudo que pode ser medido, mensurado, que eu posso tocar, cheirar, sentir o gosto. Isso é real. Então, todo filósofo ateu, do iluminismo para cá, ele é aristotélico. E em cima de Aristóteles criou-se o método científico. E o método científico não consegue destruir a crença em Deus, apesar de todo o esforço. Por quê? Ele não consegue, através do método científico, provar que Deus não existe. E também porque a ciência jamais vai conseguir explicar para você por que você nasceu, qual o sentido da sua vida e para onde você vai. E para concluir, eu parafraseio a frase de um grande cientista crente, Isaac Newton, que diz: um pouco de ciência te afastará de Deus, muita ciência aproxima. Deus os abençoe.